Tessália, eu dei tudo para o seu irmão. Você está fora por um momento. Pensei que tinha ouvido mal. As palavras pareciam estranhas, como se pertencessem ao pesadelo de outra pessoa, não ao meu. Apertei meu telefone com mais força, sentindo a ponta afiada da traição me cortar. A voz do meu pai estava calma. Calma demais. Como se ele não estivesse desmantelando o trabalho da minha vida inteira de uma só vez. Como se os últimos 20 anos não significassem nada. Eu me forcei a engolir o nó que se formava na minha garganta. A vista do lado de fora da janela do meu escritório ficou turva, enquanto minha mente corria pelas implicações. O império que construímos juntos, aquele pelo qual sacrifiquei tudo, não era mais meu. Eu passei anos acreditando que eu era a espinha dorsal da Mitchell Organizações, que meu pai me via como seu igual, como aquele que continuaria nosso legado. Eu estava errado. Obrigado por me avisar, eu disse, minha voz perturbadoramente calma. Eu podia ouvir meu pai hesitar do outro lado. Ele esperava algo diferente. Um grito, um apelo, talvez até uma briga. Mas eu não dei nada a ele. Tessália. Eu sei que isso pode parecer injusto, mas eu desliguei. O silêncio no meu escritório me sufocou. O peso do que tinha acabado de acontecer pressionou-me mais pesado do que qualquer coisa que eu já tinha enfrentado. Então, algo mudou. Eu inalei lentamente, deliberadamente, estabilizando o fogo dentro de mim. Ele pensa que acabou. Ele está errado. A Mitchell Organizações não era apenas um negócio. Era o sonho do meu pai e toda a minha vida. Eu estava lá desde o início, trabalhando ao lado dele, enquanto nos arrastávamos do nada. Aos 19 anos, entrei oficialmente para a empresa. Enquanto meu pai tinha a visão, eu fui quem a tornou escalável. Eu construí nossas estratégias de investimento, expandi nosso portfólio e nos tirei da beira do colapso financeiro mais vezes do que eu poderia contar. E ainda assim, no ano passado, algo mudou. Meu pai começou a me excluir de reuniões importantes. Relatórios financeiros pararam de cair na minha mesa. Decisões estavam sendo tomadas a portas fechadas, pelo meu irmão Leonardo, o filho de Ouro, o filho que meu pai sempre quis. Enquanto eu passava meus 20 anos em salas de diretoria e reuniões com investidores, Leonardo passou os dele em boates e resorts de luxo, queimando dinheiro de fundos fiduciários como se fosse infinito. Ele nunca se importou com a empresa. Ele nunca conquistou seu lugar nela. Mas, de alguma forma, meu pai o escolheu em vez de mim. Eu deveria ter previsto os relatórios de desaparecimento, as conversas abafadas entre meu pai e seus advogados, a maneira como Leonardo de repente se interessou pela empresa depois de anos de negligência. Eu tinha sido muito confiante, muito ocupado administrando o negócio para notar o chão se movendo sob mim. E agora, eles achavam que tinham levado tudo. Eu olhei para a mesa de mogno na minha frente, os dedos batendo ritmicamente contra a superfície lisa. Minha mente já estava calculando, mudando através de anos de contratos, estruturas legais e planos de contingência. O que meu pai não percebeu, o que Leonardo não percebeu, foi que eu nunca tinha jogado esse jogo cegamente. Peguei o caderno preto que eu guardava na gaveta da minha mesa. Dentro estavam os registros reais, aqueles que eu tinha mantido separados dos livros oficiais. Cada decisão importante, cada responsabilidade oculta, cada acordo secreto que meu pai pai tinha feito, estava tudo aqui. Se ele pensava que poderia me empurrar para fora e sair ileso, ele tinha me subestimado severamente. Eu tinha construído esta empresa com meu sangue, suor e sacrifício. Eu conhecia cada ponto fraco, cada ponto de pressão, e eu não iria deixá-los vencer. Eu me recostei na minha cadeira, olhando para o horizonte da cidade. Foi aqui que meu pai cometeu seu segundo erro, assumindo que eu iria desmoronar. Não, eu não estava sofrendo a perda. Eu estava me preparando para a guerra. Com um último olhar para o meu telefone, eu me levantei, ajustando as mangas do meu blazer. Isso não tinha acabado, tinha apenas começado. Eu saí do escritório mais cedo naquele dia. Não porque eu estava sobrecarregado, não porque eu precisava de tempo para processar. Eu fui embora porque eu precisava pensar. A verdade é que eu já tinha visto isso acontecer. Eu dirigi em silêncio, segurando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. As ruas de Austin passaram por mim, uma cidade que eu passei anos construindo um nome. Uma cidade que agora parecia diferente, mais fria. Meu pai tinha me excluído. Leonardo tinha vencido. Ou assim eles pensaram. Eu estacionei na minha garagem, desliguei o motor e apenas sentei lá por um momento,
deixando o silêncio se instalar sobre mim. A casa parecia vazia porque era vazia. Eu nunca tive tempo para construir uma vida fora da empresa. Enquanto meus amigos estavam se casando, tendo filhos, tirando férias, eu estava trabalhando 16 horas por dia, garantindo que a Mitchell Organizações não entrasse em colapso sob o peso das estratégias ultrapassadas do meu pai. E agora, eu não tinha nada para mostrar por isso. Ou, pelo menos, era o que eles queriam que eu acreditasse. Entrei, joguei minhas chaves no balcão e fui até o escritório. As paredes estavam forradas com livros sobre estratégias de negócios, negociações, as coisas que eu tinha dedicado minha vida. Mas esta noite, eles pareciam inúteis. Em vez disso, eu peguei a única coisa que nunca me decepcionou: meu caderno. Eu o abri, examinando as páginas cheias de anos de notas, acordos que meu pai tinha feito, contas ocultas, coisas que ele nunca pensou que eu notaria. Eu conhecia as fraquezas do meu pai, e se ele me ensinou alguma coisa, era que o poder não pertencia ao maior império. Pertencia àquele que sabia como queimar tudo. Eu pensei na minha infância, como meu pai sempre pregou sobre lealdade, sobre família. Ele me criou com histórias de coragem e perseverança para ganhar seu lugar neste mundo. E, no entanto, quando chegou a hora, ele entregou tudo a Leonardo, aquele que não fez nada para merecer isso. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre respeito. E meu pai cometeu um erro crítico. Ele me subestimou. Peguei meu telefone, percorri meus contatos e encontrei o único nome de que precisava. Everton Sampaio, o amigo mais antigo do meu pai. O homem que o ajudou a garantir a primeira rodada de financiamento quando a Mitchell Organizações era apenas uma ideia em um bar de guardanapo. Everton foi uma das poucas pessoas que sempre acreditou em mim mais do que meu próprio pai. Se eu tivesse clicado em ligar para Tessália, ele teria atendido quase imediatamente. Sua voz calorosa, mas cautelosa, disse: "Já faz um tempo. Preciso me encontrar." Eu disse, indo direto ao ponto: "É sobre meu pai." Houve uma pausa. Então ele suspirou. Imaginei que algo estava acontecendo. Me encontre no clube em 1 hora. Desliguei e peguei minhas chaves. Se meu pai tivesse reescrito as regras, então eu também faria. O clube privado era exatamente como eu me lembrava, cheio de homens ricos, velhos, que construíram seus impérios do jeito que meu pai tinha. Everton estava sentado no banco de trás, tomando um uísque, me observando se aproximar com o mesmo olhar calculista de sempre. Então ele disse, girando o copo: "Me diga o que aconteceu. Eu não adocei a pílula. Conte tudo a ele." O chamei de traição, o jeito que meu pai entregou a Leonardo um império que ele não merecia. Everton ouvia, assentindo ocasionalmente, mas sua expressão nunca mudava. "E o que você quer de mim?" Ele finalmente perguntou. Me inclinei para a frente, encontrando seu olhar. "Eu quero construir algo melhor, e quero ter certeza de que meu pai e Leonardo percebam exatamente o que eles perderam." Everton me estudou por um momento, então riu. "Seu pai sempre disse que você tinha minha crueldade, então você sabe que eu não vou perder." Ele assentiu lentamente. "Tudo bem, Tessália. Me conte seu plano." Eu exalei. O fogo dentro de mim queimava mais forte do que nunca. Meu pai tinha tirado tudo de mim. Agora eu ia tirar tudo dele. Everton se recostou na cadeira, me estudando com o mesmo olhar penetrante que ele usou para avaliar negócios por décadas. Seu silêncio não era hesitação, era cálculo. Eu já tinha visto esse olhar antes, na época em que ele e meu pai ainda eram sócios. "Você sabe," ele disse, girando o gelo em seu copo. "Seu pai chamaria isso de traição." Soltei uma risada seca. "Isso é engraçado. Pensei que traição fosse cortar sua própria filha da empresa que ela construiu." Everton sorriu. Tocou. Cruzei minhas mãos na mesa, mantendo minha expressão calma. "Eu não quero apenas vingança, Everton. Eu quero construir algo melhor, algo que faça a Mitchell Organizações parecer uma reflexão tardia." Ele assentiu lentamente, colocando sua bebida na mesa. "Tudo bem, então vamos conversar. Estratégia. Se eu tivesse aprendido alguma coisa em anos no mundo dos negócios, era que o poder não vem de possuir algo, mas sim de controlá-lo. E, apesar do que meu pai acreditava, eu ainda tinha controle sobre muito mais do que ele imaginava. Peguei meu telefone, rolei minhas anotações. A Mitchell Organizações tem uma grande vulnerabilidade agora. Expansão. A empresa está super alavancada. Meu pai e Leonardo têm investido dinheiro em novas aquisições, pensando que podem crescer mais rápido do que o mercado permite.
mas eles não têm a infraestrutura para sustentá-lo. Everton levantou uma sobrancelha. E como você sabe disso? Porque eu construí a infraestrutura. Eu encontrei seu olhar. Eu sei exatamente onde estão as rachaduras. E se essas rachaduras ficarem um pouco mais largas, a coisa toda desmorona. Everton soltou uma risada baixa. Então você não quer atacá-los. De frente? Você quer deixá-los se destruir? Exatamente. A Mitchell Organizações passou o último ano promovendo investimentos agressivos em imóveis, manufatura e logística da cadeia de suprimentos. Mas meu pai e Leonardo não eram visionários. Eles não entendiam as indústrias em que estavam comprando. Estavam operando com ambição cega e arrogância, pensando que seu nome sozinho era o suficiente para garantir o sucesso. Não era. O que acontece quando a Mitchell Organizações começa a lutar? Everton perguntou, com um sorriso malicioso surgindo em seu rosto. Foi quando eu fiz minha jogada. A vingança não foi o suficiente. Eu queria mais. Eu queria provar que não. Era apenas um ativo dispensável que meu pai poderia descartar. Eu queria mostrar a eles que me cortar foi o pior erro que eles já cometeram. Eu precisava de financiamento, precisava de recursos, e mais importante, eu precisava das pessoas certas. Quero começar minha própria empresa, eu disse, algo enxuto e estratégico, focado em aquisições que realmente façam sentido, não apenas manchetes chamativas. E eu quero roubar as melhores pessoas da Mitchell Organizações. Everton riu, balançando a cabeça. Você realmente é filha do seu pai. Eu sorri, mas não havia calor nisso. Não. Estou melhor. Passei anos dentro da Mitchell Organizações, construindo as melhores equipes, treinando as mentes mais afiadas. Eles confiavam em mim. Eles não respeitavam Leonardo, e se fosse dada a escolha, eu sabia exatamente onde estaria a lealdade deles. Everton se inclinou para a frente, olhos brilhando de interesse. Deixe-me adivinhar. Você já tem nomes. Eu deslizei meu telefone pela mesa. Na tela havia uma lista dos principais executivos, gerentes de projeto e analistas financeiros. A espinha dorsal da Mitchell Organizações. Essas são as pessoas que realmente mantêm a empresa funcionando, eu disse. E garanto a você, metade delas iria embora se tivesse a oportunidade certa. Everton assobiou. Você não perde tempo, não é? Eu não tenho tempo a perder. Everton se recostou, considerando suas opções. Tudo bem, Tessália. Essas 3 palavras eram tudo o que eu precisava. Em uma semana, eu tinha garantido o financiamento inicial. Everton me apresentou a investidores que estavam ansiosos para apoiar um concorrente da Mitchell Organizações, especialmente um que sabia exatamente como desmantelá-la por dentro. A primeira pessoa para quem liguei foi Danielle Carter, chefe de gerenciamento de risco da empresa. Ela foi minha mentora por anos, alguém que viu em primeira mão o quanto eu havia construído. Tessália, ela atendeu no primeiro toque. Eu ouvi o que aconteceu. É absoluto. Estou começando algo novo, eu disse a ela. Eu quero você comigo. Houve um momento de silêncio. Então ela disse, me diga onde assinar. Uma por uma, as peças começaram a se mover. No final da semana, eu tinha 4 pessoas. Chave. No final do mês, eu tinha 10. E a melhor parte. Meu pai nem viu isso chegando. Eles pensaram que eu iria desaparecer. Eles estavam errados. Eu sentei em meu novo escritório, olhando para os papéis oficiais de incorporação da minha CIE. Nova empresa. A Mitchell Organizações tirou tudo de mim, mas eu tinha construído algo melhor. Peguei meu telefone e rolei até o número do meu pai. Por um momento, pensei em ligar para ele e deixá-lo saber exatamente o que eu estava prestes a fazer. Mas, então sorri para mim mesma e desliguei o telefone. Ele descobriria em breve. O primeiro dominó caiu. Nas próximas semanas, o ímpeto que eu havia construído se transformou em algo imparável. Mais pessoas estavam deixando a Mitchell Organizações, algumas silenciosamente, outras com saídas dramáticas, mas todas com um objetivo em mente: trabalhar comigo. Eu não caçava agressivamente. Eu não precisava. Eu sabia exatamente quem se sentia desvalorizado, quem estava frustrado com a incompetência de Leonardo e quem queria sair antes que a empresa entrasse em colapso sob seu próprio peso. E o colapso estava chegando. Eu tinha visto meu pai administrar a empresa por anos, sempre acreditando que lealdade e legado importavam mais do que estratégia e inovação. Essa mentalidade funcionou quando eu estava lá para equilibrá-lo. Mas com Leonardo no comando, era uma bomba relógio. O primeiro golpe real para a Mitchell Organizações veio na forma de um acordo de aquisição fracassado. Durante meses,
A empresa estava em negociações para adquirir a Harland Tecnologia, uma empresa de logística de médio porte que teria expandido seu controle sobre as operações da cadeia de suprimentos. Foi uma jogada de alto risco que eu havia liderado originalmente, antes de meu pai me cortar. E agora, Leonardo assumiu as negociações e estragou tudo de vez. As manchetes vieram primeiro. Mitchell Organizações atrapalha aquisição importante, enquanto o filho do CEO administra mal o acordo. Harland Tecnologia vai embora. Cita preocupações com a liderança na Mitchell Organizações. Li todos os artigos com satisfação silenciosa. Leonardo prometeu demais, calculou mal e finalmente empurrou a Harland Tecnologia para um acordo. Com outra empresa. Uma empresa que eu tinha aconselhado pessoalmente sobre a aquisição, uma empresa que agora estava alinhada comigo. Não foi o suficiente para destruir a Mitchell Organizações. Ainda não. Mas foi a primeira rachadura pública em sua fundação, e eu sabia que meu pai estava assistindo a tudo se desenrolar. A ligação que eu sabia que viria chegou 2 dias, após a falência da Harland Tecnologia. Meu telefone tocou enquanto eu estava sentado em meu escritório, revisando os últimos planos de expansão para minha própria empresa. Olhei para a tela. Pai. Deixei tocar então, quando estava prestes a ir para o correio de voz, eu atendi. Tessália. Sua voz estava bem controlada, mas eu podia ouvir a tensão subjacente. Presumo que você tenha visto as notícias. Eu me inclinei para trás na cadeira, um sorriso lento brincando em meus lábios. Eu fiz uma pausa. Você teve algo a ver com isso? Exalei suavemente, deixando o silêncio se estender. Pai, eu disse. Finalmente. Você deixou bem claro que eu estava fora. Por que eu teria algo a ver com a Mitchell Organizações? Ele suspirou, o peso da situação pressionando sobre ele. Precisamos conversar. Ali foi o primeiro sinal de arrependimento, mas eu não estava pronta para falar. Não ainda, estou ocupado, eu disse suavemente. Você terá que encontrar outro momento. Antes que ele pudesse responder, eu encerrei a ligação, e pela primeira vez na minha vida, eu era a única se afastando dele. Eu não era a única curtindo o show. Naquela noite, recebi uma mensagem de Danielle Carter, minha antiga mentora, e agora uma das minhas aliadas mais próximas. Danielle, Leonardo está perdendo o controle. Ele convocou uma reunião de emergência hoje. Culpou sabotagem interna. As pessoas estão começando a questionar se ele sabe o que está fazendo. Eu sorri. Claro, Leonardo estava em pânico. Ele nunca lidou bem com pressão. E agora, com a imprensa, o examinando, investidores ficando nervosos e funcionários importantes indo embora, ele estava se afogando. E eu ainda não tinha terminado. Eu não estava mirando apenas em Leonardo. Eu estava mirando no legado do meu pai. A Mitchell Organizações não era apenas um negócio. Era uma instituição sobre a qual foram construídas décadas de reputação. A capacidade do meu pai de convencer as pessoas de que a Mitchell nunca falha. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. E tudo o que eu tinha que fazer era deixar o peso dos próprios erros deles puxá-los para baixo. Então, eu fiz meu próximo movimento. Eu liguei para Everton. É hora de eu dizer a ele. Você tem certeza? Ele perguntou. Leonardo. Está pirando, meu pai está duvidando dele, os investidores estão ficando nervosos. Se nos mudarmos agora, podemos pegar alguns dos maiores contratos deles antes mesmo que eles vejam isso acontecer. Everton soltou uma risada baixa. Você é realmente implacável, Tessália. Eu sorri, mas não havia calor nele. Aprendi com os melhores. A armadilha estava armada. Agora eu só tinha que esperar. A próxima fase era simples. Desestabilizar a Mitchell Organizações e garantir ainda mais os principais contratos antes que eles pudessem esperar. Meu pai perceberia exatamente o que ele tinha feito. Eu passei anos sendo a filha perfeita, a herdeira leal, a estrategista silenciosa nos bastidores. Não mais. Agora, eu iria vê-los queimar. Leonardo estava se afogando. Eu assisti de longe, enquanto a Mitchell Organizações, uma vez uma potência, uma vez meu legado, começava a entrar em colapso sob o peso de sua incompetência. Foi lento no começo. Um prazo perdido aqui, um trimestre de baixo desempenho. Ali. Mas então, tudo disparou, e eu me certifiquei de estar lá para acelerar o processo. Depois que o acordo com a Harland Tecnologia fracassou, a Mitchell Organizações perdeu mais do que apenas uma aquisição de negócios. Eles perderam credibilidade. Os investidores não estavam mais apenas preocupados, eles estavam com medo. Então, vieram as saídas.
No início, eram apenas alguns executivos, aqueles que eu havia recrutado pessoalmente para minha nova empresa. Mas logo as comportas se abriram. Os principais gerentes saíram, aqueles que realmente mantinham a empresa funcionando. Os clientes hesitaram. Contratos que antes eram garantidos, de repente, não foram renovados. Os investidores começaram a ligar diretamente para meu pai, exigindo respostas. E a melhor parte é que eu não tinha levantado um dedo. Leonardo estava arruinando a empresa por conta própria. A segunda ligação do meu pai veio tarde da noite. Eu estava no meu escritório revisando um contrato para a mais recente aquisição da minha empresa, uma que já havia sido o maior incêndio da Mitchell Organizações. A ironia não passou despercebida. Deixei o telefone tocar 3 vezes antes de atender. Pai? Sua voz estava diferente dessa vez. Não brava, não arrogante, desesperada. Tessália, escuta, precisamos conversar pessoalmente. Eu me recostei na minha cadeira, batendo meus dedos contra a mesa. Uma pausa. Então, um suspiro pesado. Leonardo está lutando. O conselho está preocupado. Há questões financeiras que precisam ser abordadas. Questões financeiras? Para sermos sinceros, a verdade é que a Mitchell Organizações estava sangrando. Dinheiro. Cada negócio fracassado, cada decisão ruim que Leonardo tomava, destruía a fundação. E você acha que eu posso ajudar? Perguntei, com uma expressão de inocência. Tessália, por favor. A voz do meu pai caiu para algo quase desconhecido. Eu sei que você está com raiva, mas ainda faz parte desta família. Você sempre foi a mais inteligente. Precisamos de você. Ah, lá estava ela. Pela primeira vez na minha vida, meu pai estava admitindo o que eu sempre soubera ser verdade, mas era tarde demais. Nos encontramos em seu escritório na manhã seguinte. A tensão na sala era sufocante. Leonardo já estava lá, sentado rigidamente na cadeira ao lado da mesa do meu pai. Seu rosto estava pálido, e seu sorriso arrogante de sempre não estava em lugar algum. Ele sabia que ambos conheciam a verdade. Tessália, meu pai começou. Precisamos reestruturar a empresa. As perdas foram significativas. Defina significativo. Eu disse cruzando os braços. Outra pausa. Então ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Eu a abri, e lá estava. A Mitchell Organizações estava à beira da falência. Meu pai, o homem que construiu um império do nada, o deixou ruir em menos de um ano, porque entregou tudo para a pessoa errada. Fechei a pasta e encontrei. Seus olhos. O que você quer de mim? Ele hesitou então. Silenciosamente, quase dolorosamente disse. Volte nos ajudar a consertar isso. Eu poderia ter rido. Eu poderia ter jogado a pasta de volta nele e saído, mas não fiz. Em vez disso, deixei o silêncio se estender entre nós, saboreando a mudança de poder. Leonardo, a criança dourada, estava em silêncio agora. Sem arrogância, sem direito, apenas medo. E se eu não fizer? Perguntei, observando meu pai cuidadosamente. Ele exalou, então respondeu. Perdemos tudo. Eu bati minhas unhas contra a pasta. Esse foi o momento que eu esperava. Eles me subestimaram. Me descartaram, e agora estavam implorando por minha ajuda. Eu vou pensar sobre isso, disse suavemente, levantando a cabeça. Leonardo se levantou rapidamente. Espere! O quê, pai? Ela não pode simplesmente... Ela pode fazer o que quiser. Meu pai cortou, fechando a boca de Leonardo. Eu me virei para sair. Eu já tinha vencido. E a melhor parte, eles ainda não tinham ideia do que eu faria a seguir. Não voltei para a Mitchell Organizações. Não retornei às ligações deles. Não respondi aos e-mails. Nem mesmo reconheci as cartas cuidadosamente redigidas que meu pai enviou, cada uma mais desesperada que a anterior. Eu os deixei esperar. Eu os deixei pensar. E enquanto estavam se afogando na incerteza, lutando para consertar a bagunça que haviam criado, eu fiz meu movimento final. Um mês depois daquela reunião, a notícia estourou. A Mitchell Organizações oficialmente entrou com pedido de falência, em meio à crise de liderança. O artigo foi brutal. Detalhou tudo o que falhou. Aquisições, saídas em massa, a liderança fragmentada. O nome de Leonardo estava estampado, em todas as manchetes, o rosto da queda da empresa. Mas a parte que mais me interessou foi a seção sobre seus ativos.
A Mitchell Organizações não estava apenas entrando em colapso, estava sendo vendida em partes, e eu estava esperando por esse momento. Sentei-me em uma sala de conferências moderna e elegante, observando uma equipe de advogados e consultores finalizar a papelada na minha frente. A sala zumbia com eficiência silenciosa, um forte contraste com o caos que se desenrolava dentro da Mitchell Organizações. Meu advogado deslizou o contrato final sobre a mesa. É oficial, ele disse. Sua empresa agora é dona dos ativos mais valiosos da Mitchell Organizações. Peguei a caneta e assinei meu nome. Foi isso. Assim mesmo. Eu tinha pegado tudo que meu pai construiu, sem ele perceber o que estava acontecendo. Leonardo pensou que estava jogando um jogo de poder. Meu pai pensou que estava preservando seu legado, mas a verdade era que eles estavam jogando damas enquanto eu estava jogando xadrez. Eu não peguei apenas a empresa. Eu peguei os melhores clientes, as divisões mais lucrativas, as pessoas que construíram o negócio em primeiro lugar. E o que sobrou? Uma casca vazia, um nome sem valor, um legado que não pertencia mais a eles. Eu não esperava que meu pai estendesse a mão novamente, mas ele o fez. Eu estava no meu escritório quando minha assistente bateu na porta. Senhorita Mitchell, ela disse cautelosamente. Seu pai está aqui. Olhei para cima da minha mesa. Eu não o via há semanas. Mande-o entrar. Quando ele entrou, eu mal o reconheci. Ele parecia mais velho, mais cansado, como um homem que finalmente percebeu o quanto havia perdido. Ele ficou ali por um momento, olhando para meu escritório, minha nova empresa, meu sucesso. Você realmente fez isso, ele finalmente disse. Eu fiz. Um longo silêncio se estendeu entre nós. Você poderia ter ajudado, ele disse. Ah, você poderia ter voltado. Nós poderíamos ter consertado juntos. Me inclinei para trás na minha cadeira. Não, pai, você poderia ter consertado, mas você não queria. Você queria que Leonardo fosse a criança de ouro. Você queria provar que eu não era necessária. E agora? Gesticulei ao redor da sala. Você finalmente entendeu o que eu sempre soube. Nunca foi sobre o nome, nunca foi sobre a empresa. Foi sobre as pessoas que a construíram. Sua mandíbula se apertou. Ele queria argumentar, justificar, dar desculpas, mas não podia, porque sabia que eu estava certa. Eu cometi um erro. Por um breve segundo, algo cintilou dentro de mim. Um pedaço de mim, a filha que uma vez o idolatrava, queria perdoá-lo. Mas então eu me lembrei da maneira como ele me deixou de lado. Lembrei de cada momento que passei me provando, apenas para ouvir que eu nunca era o suficiente. E então eu não disse nada. Finalmente, ele assentiu. Uma admissão silenciosa de derrota. Sem outra palavra, ele se virou e saiu do meu escritório. E dessa vez eu não olhei para trás. Eu nunca precisei da Mitchell Organizações. Eu nunca precisei da aprovação do meu pai. O que eu precisava era da liberdade de construir algo meu, e foi exatamente isso que eu fiz. O poder não é dado, é tirado. E no final, eu tirei tudo. Bom, para você. Qual foi o erro mais grave do pai de Tessália? Subestimar a própria filha, ou confiar cegamente em Leonardo? E se você fosse Tessália, aceitaria a proposta do pai para voltar à empresa ou seguiria em frente com sua própria firma? E por quê? Escreve aqui nos comentários. Não esquece, se você gostou da história, clica em gostei e aproveita para se inscrever no canal porque temos vídeos novos todo dia aqui no canal.